Qin Shi Huang, o imperador chinês que esconde um segredo em seus olhos, e que impressionou a todos os deuses quando entrou na arena para enfrentar o grande deus Hades. Vejam agora a história completa desse personagem magnífico que muito sofreu em sua infância. Uma criança que cresceu sendo julgada por um passado que não te pertence. Assim se inicia a história de Qin, no ano de 260 a.C., em um ano em que Qin ainda não tinha nascido. O exército da sua família capturou soldados do reino inimigo e os enterrou vivos. O número de mortos ultrapassava 400 mil. No ano seguinte, o pai de Qin acabou sendo feito de refém pelo reino inimigo. Lá ele teve um caso com uma dançarina e teve um filho em território inimigo. Esse filho não era ninguém menos que Qin Shi Huang, que na época tinha outro nome. Porém, algum tempo depois o pai de Qin voltou para sua terra e rejeitou Qin, que só tinha 2 anos de idade. Já sua mãe também o abandonou. Qin cresceu em um reino que sua família manchou de sangue, e por isso todos o odiavam. Qin era um garoto pequeno muito conhecido como um rejeitado da sua família. Porém, mesmo assim, ele tinha uma cuidadora chamada Shun que tinha como papel o defender de tudo que acontecesse. Porém, algo que a irritava era que Qin não era igual às outras crianças, que normalmente em uma situação daquela estaria no mínimo chorando ou fazendo birra. Mas ele, diferente das outras crianças, só queria tentar agradar os outros. Assim então os dois seguiam para fazer compras, até que a barriga de Qin ronca. Shun resolve comprar comida para ele. Só que o vendedor, ao reconhecer quem era o garoto, se irrita e joga a comida no chão, mandando ele engolir ela todinha. Shun se irrita e vai para cima do vendedor até ela ver que Qin sorria e agradecia por aquela comida que foi jogada no chão. Todos no local então notaram que aquele era o príncipe Qin e começaram a julgar, dizendo coisas terríveis, ameaçando até mesmo ele de morte caso o rei permitisse. É então que algo muito estranho acontece com Qin. Ele parecia estar sentindo algo em seu corpo naquele momento. Mais tarde então, após chegarem em casa e comerem, Shun percebe várias marcas no corpo do garoto e se assusta com aqueles ferimentos. Ela pergunta quem teria feito aquilo. Qin responde que aquelas feridas apareciam sempre que alguém olhava para ele com ódio, ou quando ele via alguém ferido. Então a explicação para isso era dada, onde dizia que quando uma pessoa tocava sua própria bochecha, porém você sentia, era um fenômeno que tudo que você percebe visualmente em sensações e as sente em seu corpo, é chamado neurologicamente de espelho-toque, o que no caso do Qin era algo muito além disso, pois caso ele visse alguma pessoa se machucando, aquela ferida também se tornaria sua. E no caso dele era ainda pior, pois por ter sido exposto a tanto ódio desde de novo, fez com que ele desenvolvesse essas dores até mesmo contra sentimentos de ódio. Qin então diz que aquelas feridas eram comuns e com o tempo iriam sair do seu corpo, mas dito isso ele quase cai no chão de tanta dor. E é explicado que como forma de aliviar a dor ele aprendeu com 7 anos a sempre sorrir e perguntar se um dia será perdoado por aquilo. Shun, triste e irritada com aquela situação, pergunta como ele conseguia continuar sorrindo, se ele não sentia ódio de todas aquelas pessoas, até porque o que aconteceu na batalha tempos atrás não tinha nada a ver com ele, para ficarem o julgando, mandando o garoto se soltar. Se estiver triste, chore, se estiver com raiva, grite, porém não se contenha. Mas Qin, mais uma vez sorrindo, diz que não poderia fazer aquilo, já que é filho de uma nação assassina, uma criança amaldiçoada. Mas Shun, gritando, interrompe, dizendo que não importava o quão ruim foram seus pais, um filho nunca deveria sofrer pelos seus pecados. Ela começa a chorar, falando que ele era uma criança gentil que entendia a dor dos outros, e que aquelas feridas eram a prova disso, não uma maldição. Então pela primeira vez vemos Qin chorar, soltando todos seus sentimentos, dizendo que nunca fez nada e odiava a todos eles. No outro dia, Shun teve a ideia de cobrir os olhos de Qin para que ele não sentisse mais dor, e desde então ele começou a usar uma venda em seus olhos. Desse jeito, pela primeira vez ao lado de Shun, ele conseguiu ser uma criança feliz que poderia se divertir sem se preocupar com nada. Após 2 anos então, o rei e seu filho morreram, e o pai de Qin, que havia o abandonado e fugido, se tornou o novo rei e Qin o novo príncipe, recuperando seu direito de voltar para sua antiga terra. Assim então o trabalho de Shun como protetora seria encerrado. Porém, na volta para a terra de Qin, a carruagem é atacada e todos os guardas que a protegiam foram mortos. Qin diz que também vai lutar, porém Shun o impede, e decide ir sozinha. Ela até consegue derrotar vários soldados sozinha, porém em um momento uma lança perfura sua barriga e mesmo assim ela continuou lutando, até que um corte gigante é feito em seu peito, deixando ela em um estado grave. Qin naquele momento seria morto pelo soldado. Só que Shun, usando suas últimas forças, finaliza aquele soldado, dizendo para ele não encostar em seu filho. No chão e sangrando muito, Shun começa a se despedir de Qin. Ela decide contar seu maior segredo, onde ela revelou que tinha filho da idade dele. Só que infelizmente ele foi enterrado vivo junto com outros soldados.
Desde de então Chun vinha amaldiçoando o povo de Qin por sentir tanto ódio em sua vida, até que ela decidiu ser a cuidadora do príncipe e ver pessoalmente como ele era. Caso ela não gostasse do príncipe, ela mesma o mataria. Mas vendo tudo que ele passou, ela finaliza suas palavras, dizendo que o mundo poderia se tornar um lugar melhor caso ele fosse o rei, e pede para que ele se torne melhor rei. Qin então promete, e ela acaba morrendo ali mesmo. Se passando alguns anos com Qin tendo vivenciando várias aventuras, ele decide então ir falar com um deus demônio da China. Ele era quem concedia a permissão para se tornar um rei. Subindo então o monte sozinho de onde estaria aquela criatura, é dito que ninguém sabia o que aconteceu lá. Apenas Qin, que era a única pessoa que sabia. Então é revelado que ao chegar no topo do monte, o suposto deus elogiou Qin pela sua coragem. Dele, enquanto vários o temiam, Qin manteve sua postura. O monstro então diz: o que seria necessário para Qin se tornar um rei? Ele pediu 10.000 pessoas de seu povo e que Qin se ajoelhasse na sua frente, mas ele então responde que já tinha preparado o sacrifício. Porém, quando ele o mostra, não passava de corpos de argila. A criatura então olha para aquilo e pergunta o que significava. Qin, sorrindo, diz que seu solo é delicioso para que aquele monstro comece até se encher. Olhando aquela atitude desaforada, ele diz que sem sua aprovação nunca se tornará um rei. Mas Qin mais uma vez responde que preferia morrer do que se ajoelhar a uma criatura feia como aquela. Assim então os dois começam a lutar em um combate feroz que durou 6 dias. No fim da batalha, Qin estava de pé e tinha derrotado aquele deus demônio. Qin então fez uma jornada toda com o objetivo de se tornar o melhor rei, e ficou conhecido como o primeiro imperador que unificou toda a China.